Nós vamos continuar então o nosso estudo do oficialato. Semana passada nós falamos sobre o papel do homem cristão. E agora nós vamos falar sobre as qualidades, as atribuições do presbítero. E em tempo oportuno falaremos também do diácono. Então vamos pensar um pouco sobre o presbiterato, sobre presbíteros. E nós vamos proceder assim. Como é bastante material, eu vou passando, e se você tiver dúvida, você pode me interromper para tirar dúvidas naquele ponto. Eu não vou me deter longamente em cada ponto, senão nós teríamos que ter uma conferência sobre isso, sobre o assunto, porque ele é vasto, ele é grande. Qualquer dúvida, você me para e pergunta, tá bom? A igreja, nossa igreja é presbiteriana por causa da forma de governo, porque ela é governada por presbíteros. E a palavra presbítero não foi traduzida do grego, mas ela é uma transliteração, ou seja, nós simplesmente pegamos a palavra presbítero do grego e trouxemos para o português, trouxemos como presbítero. E presbítero quer dizer senhor, ancião, não no sentido de alguém que seja mais velho em idade, mas no sentido de alguém que já tenha mais vivência, mais maturidade na fé cristã. Porque alguém pode ter 90 anos e ter crido no Senhor Jesus há uns meses atrás. Então não é pela sua idade que o presbítero é constituído presbítero, mas pela sua maturidade na fé. E ele pode ter bem menos idade do que isso, 25, 30, e ser extremamente maduro na sua fé. Então, a ideia aqui não é que nós só podemos eleger homens mais velhos, a ideia é que nós elegemos pessoas mais maduras. E quando olhamos para o Novo Testamento, presbítero e bispo são palavras sinônimas. Eu sei que no sistema episcopal, bispo tem um outro significado, tem significado de uma autoridade maior do que a do pastor e tal. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não vemos essa distinção. O bispo de determinada igreja é o presbítero desta igreja. Ele é aquele que tem autoridade por causa da sua experiência. Então ele é constituído presbítero numa igreja porque já é um homem mais maduro na fé, mais amadurecido. Então, para nós, quando você lê nos textos bíblicos, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Episcopos é a palavra grega para bispo. Então, bispo e presbítero, presbiterato e episcopado são sinônimos. Presbítero e bispo são sinônimos para nós, então, tá bom? Na igreja presbiteriana, o presbítero e o pastor, eles caminham juntos. E não há uma graduação de funções, ou seja, não é assim, o diácono está num patamar, o presbítero no mais alto que ele, o pastor no mais alto que os presbíteros, ou ao contrário, né? O pastor no patamar, o presbítero num patamar mais alto, não. No nosso sistema, tão somente existe uma distinção entre o presbítero docente, que é o pastor, e o presbítero regente, que é aquele que nos ajuda a cuidar da administração da igreja. Mas você vai ver no correr do estudo que essas funções elas se entrelaçam. Ainda que eu, o pastor, seja o presbítero docente, aquele designado para ensinar, na verdade eu acabo tendo que administrar com os presbíteros. E ainda que os presbíteros regentes estejam aqui para reger, para administrar, eles também têm que ensinar, têm que estar aptos para visitação, para o ensino, para uma série de coisas. Então, nossos ofícios acabam nos levando a auxiliar um ao outro. A distinção é que o presbítero docente, que é o pastor, é aquele que define a questão do ensino e da liturgia. Ensino e liturgia são com o presbítero docente. O conselho vai intervir se o presbítero docente está ensinando coisas erradas, está ensinando coisas fora da nossa doutrina, mas fora isso, a liturgia ela é do pastor e o ensino também é do pastor. É o pastor que tem que definir, tem que cuidar dessas áreas, definir o que vai ser ensinado na igreja, definir quem prega, quem não prega. Pregador de fora, por exemplo, ele precisa passar pelo crivo do pastor. Por quê? Porque o pastor é responsável pelo ensino.
Amanhã, se algum ensino incorreto for dado à igreja, o presbitério cobra, que é o órgão, a instância que cuida das nossas igrejas, o presbitério não vai cobrar do conselho inteiro, vai cobrar do pastor. Por que está sendo ensinado isso aqui? Por que a liturgia está nessa direção? Mas de qualquer maneira, ainda que o pastor seja o presbítero que ensina, e os presbíteros sejam aqueles que regem, nossas funções acabam se entrelaçando. Na verdade, o conselho não deveria ser visto simplesmente como um conselho, mas como um colégio pastoral, em que os presbíteros são co-pastores, são ajudadores do pastor no seu ofício. Então, eis a nossa distinção. O presbítero regente, e aí nós já vimos a distinção, então você já sabe que o presbítero regente são os demais presbíteros, fora o pastor. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo, a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos interesses da igreja a que... bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Artigo 50 da nossa Constituição. Então vamos lá, o presbítero é o representante imediato do povo. O nosso sistema é presbiterial. Então nós não reunimos a assembleia para tratar de todos os problemas e discutimos problemas publicamente, discutimos disciplinas às vezes, casos delicados publicamente. Você tem um conselho para isso. Os presbíteros então representam a igreja. Nós temos um sistema representativo de governo. A igreja elege seus presbíteros, entendendo que seus presbíteros levarão todas as questões ao conselho, e o conselho vai deliberar sobre elas. Então o nosso sistema é um sistema representativo. Os presbíteros são eleitos e junto com o pastor nós exercemos o governo, a disciplina, zelamos pelos interesses da igreja a que pertencemos, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. O presbítero, então, muitas vezes será representante não só da igreja no conselho, mas representante da igreja ao presbitério, depois ao sínodo, ou até ao Supremo Concílio. Nós podemos ter aqui um presbítero que represente o nosso presbitério lá no Supremo Concílio. Então, o nosso sistema é representativo e é bem democrático. O sistema episcopal, ele se baseia mais num regime imperial, num regime de monarquia, né? O bispo fala, é isso aí. O arcebispo que está sobre ele fala, está resolvido. Ou o bispo regional, dependendo da igreja episcopal a que a gente esteja se referindo. No nosso sistema não, as coisas são mais democráticas, elas são votadas, são representativas. E nós elegeremos na Assembleia o presbítero regente, ou os presbíteros regentes, que vão representar a igreja nas suas questões. E aí, nós vamos ver atributos bíblicos dos presbíteros. E a lista foi retirada de 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 1, de 5 a 9. E Tito 1, de 5 a 9. E quando nós juntamos essas duas listas, nós vamos ver quais são os atributos, as qualidades que nós devemos procurar num presbítero. Olha, eu já te adianto o seguinte: ninguém de nós é perfeito nesta lista. Nós dependemos da graça de Deus. Mas devemos procurar irmãos que estão se esforçando para chegar nas qualificações dessa lista. Então, quando nós juntamos as duas listas, primeiro, o presbítero deve ser, e aí entramos todos nós, né? O presbítero deve ser irrepreensível. E o que é isso? É aquele que não pode ser acusado de falta, de nenhuma falta. Então, o presbítero deve zelar para ser irrepreensível. Não pode ser uma pessoa que está sempre sendo corrigida por alguma coisa, todo dia você tem que conversar com ela sobre alguma coisa. Isso quando ela gosta também, né? Então, a primeira qualidade, irrepreensível. A segunda, esposo de uma só mulher. Ele tem que ser monógamo, né? Tem que exercer monogamia, nada de poligamia. Ou que não tenha, aí tem uma interpretação interessante aqui, mas vamos lá primeiro. Esposo de uma só mulher, por quê? Porque nós vamos nos lembrar do contexto em que muitos homens estavam se convertendo
E quando, ou sendo convertidos pelo Senhor, para ser mais reformado, e quando eles chegavam na igreja, não, você não pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, você vai ter que resolver esse problema. Agora tem uma outra tradução possível, que é muito interessante, que é a seguinte: que não tenha se casado uma segunda vez, ou fiel à sua mulher. A ideia aqui é a seguinte: o sujeito já conheceu a Cristo, ele já está na igreja, após ter conhecido a Cristo, ele não pode simplesmente deixar a sua esposa por uma outra. Nós não estamos falando daquele que já veio numa condição de ter sido divorciado e agora está casando de novo. O que a ideia sugere da tradução é a seguinte: que já que agora ele é um cristão, imagina, o João, ele é um cristão, aí o João se converteu, ou foi convertido, e ele é casado com a Maria. Mas já sendo cristão, o que ele resolve? Deixar a Maria e se juntar a Ana, e casar com a Ana. Então a ideia de uma tradução possível é essa: que não tenha se casado uma segunda vez também. Eu entendo que as duas traduções são plausíveis. E o raciocínio de alguns estudiosos é o seguinte: se ele não for fiel à sua mulher, com quem ele se aliançou depois de ter uma aliança com Jesus, por que ele seria fiel à igreja ou às doutrinas da mesma? Vocês estão entendendo o raciocínio? Então nós não estamos falando de uma pessoa que tem um outro passado antes de conhecer a Cristo. Estamos falando de alguém que conhece a Cristo e mesmo assim, né, se divorcia, casa de novo, divorcia outra vez. Não pode. Conhecendo a Cristo, estando casado, se ele não for fiel à sua esposa, por que ele vai ser fiel a qualquer outra coisa? Todo mundo entendeu o raciocínio, né? O caso do... Hein? Da esposa. Que aí ele acabou deixando a esposa. Se for um adultério da esposa, ele acabou deixando a esposa e casando a segunda vez. Bom, vamos entender duas coisas. Primeiro, que Jesus fala que que o divórcio existe por causa da dureza do nosso coração, da dificuldade em perdoar. Mas se acontecer, e talvez eu também tivesse dificuldade em perdoar, então quem quebrou a aliança não foi o esposo, mas foi a mulher. A ideia aqui é que ele não seja aquele que quebra a aliança. Porque se ele quebra a sua aliança do casamento com facilidade, por que ele não vai quebrar as outras alianças que ele fez? Você entendeu? Então se ela quebrou a aliança é diferente, mas ele não pode ficar quebrando a aliança, ele não pode quebrar a aliança. A ideia dos estudiosos, de alguns estudiosos, é essa. A ideia básica é, né, o presbítero é um cara que honra o casamento dele, porque ele vai ser presbítero. Não é isso. É que se for casado, que seja esposo de uma só mulher. Mas ele pode ser solteiro, tá? Ele tendo as outras qualidades, ele pode. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: em caso de ele ser um homem casado, não existe a obrigatoriedade do casamento. Senão a gente vai vai incorrer no mesmo erro católico romano, mas o catolicismo romano impõe o celibato. Se nós impusermos o casamento, está errado. É para todo homem, mas aí dentro de todos esses homens, inclusive o pastor, nós vamos ter que escolher o presbítero. Então nós vamos ter que prestar atenção nessas qualidades. É isso mesmo, seu Silvério. Senão fica parecendo que é só quem vai ser presbítero que tem que ter esses atributos. Na verdade, nós tratamos disso na semana passada, quando nós falamos o seguinte: que Paulo está escrevendo, e ele está escrevendo assim, por exemplo, lá em Tito: quem almeja o presbiterato, o episcopado, excelente obra almeja. E aí ele dá uma lista de todos os homens. Se você almeja ser um oficial da igreja, você tem que ter essas qualidades. De fato, isso aqui não é uma lista só para presbíteros, mas é uma lista que te ajuda, te dá critérios para você eleger os presbíteros, homens que vão ter que ser encontrados no seio da igreja. Então essa é qualidade para todos nós. Essa é qualidade para todos nós. Mais alguma coisa? Não? Então o cara tem que ser fiel à sua mulher. Temperante é aquele que não é exagerado, que é sóbrio. E aí, depois, nós vamos ver o sóbrio. Você vai falar: mas então o sóbrio é moderado, controlado. Você vai falar: então temperante e sóbrio são sinônimos? São, em certa medida são. Mas esse temperante aqui tem muito a ver com aquele que tem a palavra temperada com sal, aquele que é o sal da terra, né? Aquele que é tempero no ambiente, não destempero. Então o temperante é o não exagerado, ele é equilibrado. E o sóbrio também é moderado, controlado. Não é aquela pessoa exagerada para um lado ou para o outro. Porque tem gente que é assim, né? Ele exagera para cá e ele exagera.
Depois ele exagera na outra direção. Não, o homem deve buscar o equilíbrio. Senhor? Por aí também. Pode ser nisso, pode ser em outras coisas. Estupincudo não é desculpa nenhuma, né? Modesto é isento de vaidade, simples, despretensioso. Pessoa tranquila, ele não é um pavão, né? Não é aquele que está ali. Olhem para mim, não é como o sujeito que entrou num púlpito e mandou que acendessem a luz só sobre ele, apagou toda a luz do templo, acendeu a luz com um holofote jogando sobre ele, e ele estava de terno Armani, de relógio Rolex, e virou e falou para a igreja assim: não olhem para mim, olhem para Jesus. Como que eu não vou olhar para um cara que está com holofote? Esse é o pavão, esse não serve. O modesto é diferente, né? Ele é simples porque Jesus é que tem que prevalecer. Hospitaleiro, virtude muito importante entre os primeiros cristãos. Então, é bom que seja hospitaleiro. E aqui tem uma ideia interessante, que pode referir-se, além de hospedar as pessoas, né, mais ao uso de casas particulares para as reuniões da igreja. Porque lembra que a igreja tinha que se reunir de casa em casa? Então a ideia ali é a seguinte: olha, o irmão nunca pode receber, porque eles não tinham templo no começo da igreja cristã. Se o irmão nunca pode receber, porque ele vai ser um presbítero, né? Mas a hospitalidade, o receber é bom, importante. Apto para ensinar, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Apto para ensinar, não é que você tem que ter feito um curso de teologia, mas é aquele irmão que está buscando crescer. Ele lê a Bíblia, ele tem conhecimento bíblico, ele tem conhecimento doutrinário, ele está interessado em conhecer mais da doutrina. Não está se exigindo de todos os presbíteros que eles saiam e façam um curso teológico, até porque naquela época inclusive nem tinha. Mas aqueles homens estavam, quando Paulo escreve, né, estavam procurando crescer, conhecer as Escrituras, conhecer mais a palavra. É isso, apto para ensinar. E quando é requerido, né, não, posso sim ensinar, posso sentar, posso dar esse conselho, posso... É importante isso. Por isso que um dos requisitos para ser presbítero é que você concorde com a doutrina da igreja. Porque não faz o menor sentido alguém ser liderança da igreja e não concordar com a doutrina dela. Exemplo: eu quero ser presbítero, mas eu não concordo com o batismo de crianças. Então ele precisa aprender a doutrina. Se ele não concorda com a doutrina, ele não pode ser presbítero, ele não está apto para ensinar aqui. Eu não concordo com o dízimo, aí eu não pratico. Então ele não pode ser liderança aqui, porque é uma doutrina que nós ensinamos aqui. Não pode ser oficial. Isso não vale só para presbítero, não, vale para oficialato e para exercer cargos na igreja também, em muitos aspectos. Porque já imaginou um professor de escola dominical que chega lá e fala: essa lição aqui está falando de dízimo, mas eu não concordo com isso? Então ele não serve para ensinar nessa igreja. Por isso que é preciso que se conheça as doutrinas, e é importante que seja apto para ensinar. Não dado ao vinho. E aí eu vou refrisar uma coisa que a gente falou na semana passada. Aqui não está dizendo não dado a muito vinho, mas nas duas listas, tanto de Timóteo como de Tito, ele está dizendo não dado ao vinho. Ou seja, o vinho não é uma opção para o presbítero. A gente não se curva diante disso. Eu sei que há quem possa discordar aí, e há quem possa discordar até na IPB, mas quando eu olho para esse texto, o texto não está dizendo não é dado a muito vinho, quer dizer que um pouquinho não tem problema. O texto está dizendo não é dado ao vinho, então nós não bebemos. Essa é a minha convicção pessoal, porque eu olho para as Escrituras e eu vejo isso. Hoje não é dia de tratarmos disso, nós vamos tratar disso no outro dia. Então eu entendo que não é dado a bebida alcoólica, ou seja, não bebe, e não há pouco, ou não está tratando de quantidade. Não violento. Mas tem gente violenta em igreja? Tem gente bem nervosa, né? Não violento, não irascível, fica irado com facilidade, eu vou brigar, são qualidades que a gente deve procurar. Justo, e justo aqui é a ideia de estar em comunhão com Deus. Lembrando que nós não somos justos porque somos perfeitos, nós somos justos porque somos justificados por Cristo. Então você tem que olhar para um cara e falar: esse cara é crente mesmo, ele é justificado por Cristo, ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele foi justificado. Esse significado Paulo desenvolve especialmente em Gálatas e Romanos. Por meio de Cristo, Deus considera justos perante Ele os pecadores que creem. Então a ideia aqui é de alguém que teve mesmo a experiência do novo nascimento. Isso é importante.
Você não pode, por exemplo, eleger alguém, eu acho fulano legal, vou elegê-lo. Mas ele tem a certeza da graça? Ele tem a certeza do seu novo nascimento? Ele tem a certeza de que ele é justificado por Cristo, e então ele é justo? Isso é importante. Já imaginou um oficial que não conhece a graça de Cristo? Você fala, isso não existe, mas existe. Tem um oficial que não conheceu a graça de Cristo, e depois ele dá trabalho. Ele pode ter conhecido intelectualmente, mas lá no coração ele não tem a certeza. Então, tem que ser um cara justo, ou seja, um cara que tem a certeza que foi justificado por Cristo Jesus. Um homem, um irmão. Evitar essa gíria, né? O cara, não, tem que ser um irmão, um homem que tem certeza dessa sua salvação e dessa sua convicção de justificação. Piedoso, que tenha vida de oração, que tenha vida de leitura da palavra, que tenha domínio de si, ou domínio próprio, que é fruto do Espírito, inclusive, né? A gente encontra aqui alguns frutos do Espírito, algumas características do fruto do Espírito, nessa lista. Cordato, o que é cordato? É alguém que é sensato, que é prudente, que promove a concórdia e não a discórdia. Que tem gente que promove discórdia. Aí eu fico passando em revista minha vida ministerial, lembrando, puxa vida, fulano gostava de uma discórdia. Oh meu Deus, né? Fulano também gostava de produzir uma discórdiazinha. Mas a lista aqui diz que tem que ser alguém cordato. Inimigo de contendas, que é amigo do bem. Inimigo de contendas. Tem gente que é amigo de contendas, né? Gosta de uma contenda, um negócio. Não avarento, e nós conhecemos o termo, né? Que ou aquele, que o avarento é aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. E aí nós temos o correlato disso lá, o não avarento está em Timóteo, em 1 Timóteo. E o não cobiçoso de torpe ganância está em Tito. Então, não cobiçoso de uma ganância nojenta, de uma torpe, de uma nojenta ganância. Então não deve ser avarento, não deve ser aquele que é obcecado por adquirir, acumular dinheiro. Lembrando que não há problema em você ganhar o seu dinheiro. Nós estamos falando daquele que é obcecado, que deixa de comer às vezes por causa disso, que deixa de se vestir bem às vezes por causa disso, que deixa de dar um conforto para a família que tem que acumular na conta bancária. O presbítero não pode ser assim. O problema não é o dinheiro. O avarento tem o problema que Jesus identificou, ele tem amor ao dinheiro. Então é isso aí que a gente tem que tomar cuidado. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso está em Timóteo. Em Tito, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O que eu apreendo disso aqui é o seguinte: é alguém que governa bem a própria casa mesmo. Nós sabemos que nós não controlamos os filhos depois que eles crescem e tudo mais, mas nós temos que trabalhar insistentemente, como a gente falou aí domingo na igreja, trabalhar insistentemente para que eles conheçam a fé, cheguem ao pleno conhecimento da fé. Então essa é a ideia. Não seja neófito, e neófito quer dizer novo na fé. Não seja neófito, e tem explicação de por que não é bom que ele seja neófito. Para não suceder que se ensoberbeça. Fique soberbo, né? Cheguei aqui não tem 2 meses e já sou presbítero, né? Fulano está aí há 10 anos, não é nada. Isso é soberba, é um exemplo de soberba. E incorra na condenação do diabo, ou seja, eu acabo caindo na armadilha do diabo. Então não é bom que seja neófito. Tem que ver alguém que já esteve caminhando há mais tempo. Tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Outra tradução possível é: a fim de que não caia sob alguma condenação tramada pelo diabo. Ou seja, ele não tem bom testemunho dos de fora, aí o diabo vai se aproveitar disso, né? Olha lá o oficial, aquele oficial ali é aquele cara lá. E nós sabemos que o diabo faz isso. Bom, essa lista, ela faz o coração da gente ficar apertado. Mas é isso mesmo. É porque a gente sente temor de Deus com relação a isso. Porque nós não somos perfeitos assim. Nós não acumulamos todas essas características. Mas é bom a gente trabalhar para acumular. Nós dependemos da graça de Cristo. Mas a igreja, quando pensar num oficial, ela deve procurar alguém
que acumule muitas dessas características, o máximo que puder. Não pode ser porque fulano é meu amigo, ou porque, como a gente já teve no ministério, né? Alguém falou: olha, votem no meu filho para ver se ele anima a vir à igreja. Pelo amor de Deus, isso não é qualidade de presbítero. Cara, precisa dar uma conversão, votar nele, né? A motivação não é porque o fulano é meu amigo, porque eu gosto dele, porque ele é legal, porque ele é simpático, porque ele é gente boa, porque né, nós precisamos de alguém do nosso segmento. Não, é assim, porque eu estou encontrando nele essas qualidades. Sob a oração eu estou vendo que esse irmão tem toda a condição, ou tem condição de ser um presbítero, e pela graça de Deus ele pode exercer. Porque a gente precisa buscar essas coisas, mas a gente não é perfeito para exercer todas elas. A gente carece muito da misericórdia de Cristo. Mas se a gente olha para essa lista e há temor no nosso coração, nós homens sobretudo, isso é bom. Quer dizer que Deus está trabalhando com a gente. Se algum homem olha para essa lista e diz assim: normal, posso ser presbítero, eu não preciso me preocupar com isso. Aí é que é ruim. A graça de Deus não está agindo na vida dele. Mas quando há temor, é porque a graça de Cristo está agindo, o Espírito Santo está falando com a gente. Então nós homens precisamos mesmo orar sobre isso e buscar do Senhor. E a igreja, de um modo geral, precisa olhar para essas listas e dizer assim: é isso aí, nós vamos procurar um irmão que reúna dessas qualidades. Todas, acho que é complicado. Em algum momento a gente não, né? Mas nós também não podemos desanimar. Eu olho para uma qualidade, eu já não tenho essa, acabou. Não, eu posso desenvolvê-la. Eu tenho que olhar para as qualidades que eu já tenho. Tá ok? Até aqui alguma coisa? Aham. Mas, se a gente for analisar direitinho, você não pode botar tudo isso no seu nome. Não. Mas o que você faz então? Faz um checklist. Alguém para colocar sobre o presbítero, você vai muito, você pode, você vai pedir a Deus, mas você vai ter muito do que você está vendo da pessoa do objetivo, por exemplo. As atitudes de alguém. Sim. É o fruto. Mas eu não conheço o fruto, muitas vezes, Sim. ele não apresenta para mim. Eu sei. Então, isso só é por isso que tem que ser sob oração. Não pode ser uma campanha, não pode ser aquele compartilhamento. O fulano vai votar em quem? Que eu vou votar no fulano. Então é por isso que tem que ser sob oração. E a única maneira que você tem mesmo, Jorge, é vendo os frutos. É por isso que tem que morrer esse argumento que o pessoal às vezes fala quando a gente vê alguma coisa, fala: meu irmão, tem que mudar. Você não conhece meu coração? Eu não conheço o coração, mas os frutos eu estou vendo. Então não tem jeito, eu não julgo a pessoa, mas os frutos eu preciso ponderar sobre eles e considerá-los. Bom, então a gente vai procurar orar e procurar nos irmãos o máximo dessas qualidades possíveis. E aí, posto isso, nós temos as competências dos presbíteros. O que é que os presbíteros são chamados para fazer? Disso nós vamos tirar muito da nossa Constituição da igreja, para que a igreja aprenda. E existe a Constituição no formato digital, e você também pode lê-la no papel. Se vocês desejarem, né, a igreja como um todo, ela no formato digital, tem condição de disponibilizar depois para a igreja também. Vale a pena, é bom conhecer. E sobretudo para aqueles que um dia podem ser oficiais, é bom conhecer. Competências dos presbíteros. Primeiro, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Quer dizer que o presbítero vai conversar com o irmão, de repente o irmão já se consertou ali, pronto, amém, ninguém precisa ficar sabendo, mas de repente ele não consegue corrigir, então ele leva ao conselho as faltas que ele não puder, exortando corrigir. Auxiliar o pastor no trabalho de visitarmos juntos. Instruir os neófitos, os novos na fé, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Orar com os crentes e por eles. Informar o pastor dos casos de doença e aflições. Talvez ele não saiba, né? A informação não tenha circulado. Distribuir os elementos da Santa Ceia, auxiliando o pastor, porque a ministração dos sacramentos ela é só do pastor. Batizar é só o pastor que batiza no nosso sistema presbiteriano. Ministrar a ceia também, os presbíteros auxiliam nisso. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Por exemplo, depois que elegermos aqui presbítero, se for o caso de uma ordenação,
E não só de reinvestidura. Reinvestidura é quando ele já é presbítero e foi reeleito. Ordenação, reinvestidura e até de ministro também. Tem um novo ministro sendo ordenado, os presbíteros estão ali também, tomando parte nesse momento. Representar o conselho no presbitério, esse no sínodo, no Supremo Concílio. Isso está no artigo 51 da nossa Constituição. Então o presbítero tem muitas atribuições. A gente já viu inclusive as administrativas lá atrás, né, que ele é ordenado para isso também. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. Artigo 52 da nossa Constituição. Então não é uma coisa de pequena importância. Quando nós estamos no conselho, todos temos autoridade igual, mesmo fora dele, mas a gente vai votar matérias, temos autoridade igual. Inclusive, na verdade, na igreja local o pastor nem vota, ele só preside a reunião do conselho. E todos temos igual valor ali. Quando vamos ao presbitério, eu sou representante membro do presbitério, o presbítero é representante membro da igreja, nosso voto, nossa voz são iguais, tem o mesmo valor. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade, não só dentro da igreja, mas na vida. Isso está no artigo 55 da CIPB. Então nós já tocamos um pouco também na questão do diaconato. Então são atributos nossos, né? E são responsabilidades também. Algumas outras coisas interessantes. Findo o mandato de um presbítero e não sendo reeleito, ou tendo sido exonerado a pedido, ou ainda por haver mudado de residência que não lhe permita exercer o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando convidado, fazer o quê? Distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de novos oficiais. Artigo 54, parágrafo 2º da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana. O que nós estamos dizendo com isso? Estamos dizendo que quando alguém é eleito, ele foi ordenado presbítero. A ordenação é irrevogável. Se o mandato dele venceu, que é um mandato de 5 anos, e ele não foi reeleito, ele não deixa de ser presbítero. Ele continua sendo presbítero, porque foi ordenado para isso, mas ele não está exercendo o seu cargo, o seu mandato. Então ele se torna um presbítero em disponibilidade. Um presbítero em disponibilidade, então, pode nos ajudar nesses casos. Distribuir elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de novos oficiais, participar desses momentos especiais da vida da igreja. Cessa o mandato, mas não cessa o ofício. Oi. Então vamos voltar lá. Sim. Só estou querendo falar disso aqui. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais. É importante no cumprimento de seus deveres. Sim. Sim. Porque é complicado, né? A gente às vezes fica cobrando pontualidade, assiduidade, e os nossos co-pastores que estão conosco não estarem nesse mesmo patamar, né? Aí a igreja olha para mim e fala assim: o pastor está cobrando, mas o presbítero também não vem, o diácono também não vem. Então elementos que sejam assíduos são, né, devem ser observados. Oi. Eu vejo aqui que ele está apto a dar a distribuição do elemento, na ordenação de uma objeto. Ele sabe que disponibilidade seria a mesma coisa do mês. Seria isso? Não. Ex-prefeito? Não. Porque quando é ex, já não é mais nada. O ex-prefeito não é mais prefeito. Ele não exerce mais nada. A ideia aqui é a seguinte: cessou o mandato de um presbítero, mas ele continua sendo um presbítero em disponibilidade. Por quê? Porque ele foi ordenado presbítero, e a ordenação é irrevogável. Aí, o que ele não faz agora? Ele não participa das reuniões do conselho,
ele não decide os assuntos do conselho, mas nós podemos lançar a mão dele para a distribuição dos elementos da ceia, para nos ajudar em alguns momentos específicos do culto, como ordenação, tudo mais. Se ele continua, é aquilo que a gente falou, cessa o mandato de presbítero, mas o ofício não. Não. Sim, ele pode. Tá bom? Não, só em caso de extremo, por exemplo, ordenação tomar parte na ordenação de novos oficiais, por exemplo. Alguém que nunca foi eleito presbítero não virá aqui para impor as mãos sobre ele, porque ele não foi ordenado presbítero. Pode ser necessário que você lance mão de um diácono, eventualmente, tá? Às vezes na congregação você precisa lançar a mão de um diácono, ou até de um outro irmão, um homem, por causa de dificuldades às vezes, porque não temos todos os outros presentes. Vamos lá? As funções de presbítero ou diácono cessam quando? Função, não o ofício. Então a diferença é essa. Quando, por exemplo, primeiro, terminar o mandato não sendo reeleito. O mandato tem um período de 5 anos. Então, o sujeito foi presbítero por 5 anos, mas não foi reeleito. Ou foi eleito 2 vezes, mas não foi eleito uma terceira. Então ali cessa o que? A palavrinha é função. Função. Mudar-se para lugar que o impossibilite de exercer o cargo. Então ele, por exemplo, estava aqui em Nova Era, mas se mudou para uma outra cidade. Lá ele não foi eleito presbítero lá, ele foi eleito aqui. Ele pode até estar numa outra igreja lá. Lá ele será um presbítero em disponibilidade, porque um presbítero é um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Constituição faz essa distinção. Presbítero é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Já o diácono é um oficial da igreja local. A Constituição faz essa distinção. Bom, mudou-se para um lugar que o impossibilite, for deposto por algum problema, de repente deixou de crer nas doutrinas da igreja, declarou isso, então, por deposição, ausentar-se sem justo motivo durante 6 meses da reunião do conselho, se for presbítero, ou da junta diaconal, se for diácono. Então, se ele se ausenta por longo tempo, já viu, um presbítero que não vai há 6 meses na reunião do conselho, é para você pensar, né? Então ele pode ser exonerado nesse caso, naquele caso lá. For exonerado administrativamente ou a pedido ouvido a igreja, artigo 56 da CIPB. Então, só nesses casos é que cessa o mandato. Também cessa o mandato, né? Não cessa o ofício. Passar por esse processo aí, ele é exonerado. Ainda continua sendo aquele de disponibilidade? Se ele pediu exoneração, ele continua em disponibilidade. Nós vemos na Constituição. Se ele foi exonerado por alguma coisa muito grave, aí nós temos um problema. Aí não. Só se houver arrependimento, restauração e tudo mais. Você entendeu? Se houver arrependimento, restauração, pode ser que no futuro ele volte a ser um oficial da igreja, né? Mas dependendo do motivo da exoneração, aí não fica em disponibilidade. Mas, por exemplo, se o seu motivo de exoneração foi algo tão grave que posteriormente ele veio a ser excluído, ele não está mais em disponibilidade. Ele não é mais um presbítero em disponibilidade. No caso de exoneração a pedido, ele continua em disponibilidade. Porque exoneração a pedido pode ser, né? Quando ele pede e ele não é exonerado, pode ser por outros motivos pessoais, por motivos particulares e tudo mais. Agora, quando a exoneração vem por disciplina, por questões graves, que ele vem inclusive a ser excluído depois, aí acabou. Se ele for excluído, ele não é mais presbítero em disponibilidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ele não é nem membro mais. Ok? Meus irmãos, esse foi o nosso capítulo de hoje. Ficou ainda alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa? Eu gostaria de ressaltar para os irmãos que a gente olha para essa lista, aquela lista lá atrás, das qualificações, dos atributos, e talvez a gente até se assuste um pouco, mas não se assuste. Elas são o nosso norte para escolhermos, mas não creio que a gente vai achar o homem perfeito. E quanto às nossas atribuições, são essas mesmas. Estando eleitos e ordenados pela igreja, vamos trabalhar. É um colégio pastoral, na verdade.
É assim que a gente tem que se enxergar enquanto conselho. Tá ok? Se tivermos mais alguma dúvida, o momento é agora. Se não tivermos, nós vamos encerrar. Então nós vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele nos abençoe, derrame graça sobre a nossa vida.